Meus irmãos, muito boa noite. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2025, estamos aqui, provavelmente uns 36 graus, mas graças a Deus estamos aqui para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje nós estamos continuando, estudando uma série de sermões, para aprendermos a apreciar um pouco mais a palavra de Deus. Eu me refiro a apreciar, não é a desenvolver a sensibilidade de gostar, não é esta, mas de compreender quais são os elementos constitutivos de uma boa pregação. Como é que eu sei que eu estou diante de uma pregação edificante? Quais são os seus traços? Então, hoje nós vamos examinar a pregação do reverendo Richard D. Phillips. Richard D. Phillips, ele é um reconhecido comentarista bíblico, tem livros do Antigo Testamento publicado pela nossa editora Cultura Cristã, que trazem a sua assinatura, por exemplo, como o comentário do profeta Ezequiel, um homem bastante habilidoso. Então eu trago aqui um sermão que ele trabalhou no título o título é Venha o Teu Reino, baseado no texto bíblico de Daniel 1 a 7. Diferente dos outros textos, ele vai apresentar uma exposição dos outros textos que nós demos das últimas aulas. Ele vai apresentar uma exposição baseada nos versículos e também irá fazer alguns apontamentos de intertextualidade, de encontros com outros textos. Eu vou ler aqui o capítulo 1, verso 1 a 7, que é onde baseia o seu sermão. Daniel capítulo 1, versículo 1 a 7. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Muito bem. Vamos olhar o que o nosso autor, Phillips, diz sobre o texto, né? Eu fiz algumas secções, algumas separações no seu sermão que não são dele, né? Esses títulos, tópico 1, 2, foram minha edição, porque o texto dele é muito fluido. Então, para facilitar a leitura e o nosso estudo, eu fiz essas intervenções. Introdução, né? O texto de Daniel é fonte de outros textos, ele irá mostrar isso. Então ele começa: por volta do ano 95 depois de Cristo, o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos e foi separado da igreja que havia liderado por tantos anos. E durante esses meses sombrios, parece que a mente de João se voltou para um escritor bíblico anterior que sofreu um exílio muito mais longo do que João estava sofrendo. E podemos supor essa conexão entre João e Daniel, porque quando João recebeu suas próprias visões, muito parecidas com as do livro de Daniel, ele deliberadamente lança o livro de Apocalipse nos termos do livro de Daniel. Na verdade, a palavra revelação a palavra grega é apocalipse. Essa é a citação no primeiro versículo de Apocalipse de Daniel 2, capítulo 2, verso 28, onde ele usa essa palavra que se torna para definir todo o gênero do apocalíptico. Muitas das figuras de João no Apocalipse vêm de Daniel. Pensamos na besta má, na besta do mar, na besta da terra, sem mencionar o glorioso Filho do Homem que recebe o domínio do Pai. E assim, quando olhamos para o Apocalipse,
por exemplo, onde perguntamos de onde João tirou essa visão do Apocalipse, mostra o glorioso reino de Cristo soberano. Bem, ele conseguiu isso de suas próprias visões, mas ele também os tirou das páginas do livro de Daniel. Muito interessante, né? O autor começa a mostrar a dependência do livro de Daniel, do livro de Apocalipse ao livro de Daniel. Então, o livro de Daniel, ele acaba sendo uma das fontes do texto de Apocalipse. Quem esteve presente nos estudos de Apocalipse da nossa igreja, pode até se lembrar de que, de fato, existe uma grande dependência de Daniel e do Pentateuco no livro de Apocalipse. Para quem tem dúvida, volte aí nos vídeos, né, que nós temos no YouTube, gravados, né, para você poder ter como referência. Mas aqui ele mostra a importância do livro de Daniel, e é interessante a criatividade do pregador, porque ele faz algumas conexões com o Daniel. Daniel estava exilado, João também exilou-se. Daniel recebeu revelação, João também recebeu revelação. Essas sinapses são mostras que o sermão dele tem muitas nuances. É um sermão nuançado. O que é nuançado? Tem algumas intervenções, alguns olhares, que isso não é muito comum em comentários bíblicos. Isso são coisas da pessoa, né? Essas conexões que ela consegue fazer. Então, um sermão, por aqui nós percebemos que vamos encontrar um texto que tem nuances, ou seja, são alguns flashes, algumas sinapses, algumas conexões que às vezes a gente não consegue fazer, e ele acabou fazendo aqui para jogar mais luz na condição que estava Daniel do exílio. Muito bem, creio que nós podemos esperar mais. Então vimos aqui uma introdução onde ele faz uma comparação entre dois textos, mas agora ele vai avançar um pouco mais para um tópico que eu estou chamando a importância da contextualização. Esse tópico eu dividi em 3 partes, porque ele irá fazer 3 contextualizações. Então é importante, meus irmãos, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. A contextualização é importante, mas eu também preciso saber qual contextualização. É uma contextualização literária? Ali ele contextualizou, ele vai contextualizar, né, ali daqui a pouco, com a história, mas ele também vai comparar com outros livros. É uma contextualização literária? É uma contextualização histórica? É uma contextualização geográfica? É uma contextualização política? Então não adianta eu dizer qual é o contexto do texto, eu preciso entender quais são os contextos do texto. O texto tem vários tipos de contextos. Ele pode ter um contexto, como nós vimos no último estudo, um contexto voltado mais para uma questão mais passional, um contexto onde eu preciso examinar o sujeito, que é o autor do texto, ou quem é o seu auditório. Então, é muito interessante isso. Vamos ver um contexto global dele. Historicamente, Daniel registra eventos que ocorrem durante um período muito dramático da história bíblica, uma época em que o povo de Deus era completamente vulnerável aos poderes ameaçadores do mundo. O principal antagonista é o conquistador babilônico Nabucodonosor, que subiu ao poder no leste depois que seu pai Nabopolassar mais ou menos esmagou o império assírio anteriormente dominante. Nabopolassar morreu e Nabucodonosor terminou o trabalho. De fato, o evento dramático, historicamente daquele período, foi a Batalha de Carquemes, no ano de 605 a.C. Mesmo 6 historiadores militares, historiadores seculares, dirão que esta é uma das batalhas mais decisivas do mundo antigo. E o que aconteceu foi que os babilônios se levantaram e chegaram ao topo da Síria e a estavam destruindo a Síria. E os egípcios estavam preocupados com isso. Babilônia vai ser pior do que a Síria, pensavam eles. Então, o faraó Neco traz seu exército para cima. Esse é o evento, a propósito, em que Josias, o último rei piedoso de Judá, não gosta que os egípcios passem por Israel ao longo da costa. Então ele leva o seu exército para parar faraó Neco. Josias é morto enquanto Judá é derrotado. Bem, os egípcios se ligam aos assírios. Na batalha de Carquemes, eles se posicionam contra o Nabucodonosor e ele destrói totalmente. Nabucodonosor destrói totalmente. E assim, todo o poder naquele mundo é dado a ele. Agora,
o rescaldo, né? Os babilônios varreram o que hoje chamamos de Oriente Médio, e eles arrebataram todos os antigos territórios egípcios, incluindo a terra de Israel. É aqui que temos o versículo 1. Muito interessante esse contexto político que ele traz aqui, histórico global, né? Faz sentido ver Nabucodonosor, no capítulo 5 de Daniel, arrogando-se de ser o soberano e erigir uma estátua a si próprio, porque de fato ele era o poder dominante do mundo conhecido da época. Ele dominou a Síria, que há poucos anos, né, mais de um século, tinha levado Israel ao cativeiro. Ele dominou a Síria e solapou o Egito. Então não existia nenhuma nação mais poderosa que a Babilônia nesse período. Logo, não existia nenhum homem mais poderoso que Nabucodonosor. Esse pensamento não é muito estranho aos nossos tempos. Por exemplo, não é dificuldade nenhuma reconhecermos que a potência, a nação mais potente do nosso mundo é os Estados Unidos. E por inferência, o homem mais poderoso do mundo é o presidente dos Estados Unidos, né, porque ele tem no seu controle as decisões bélicas do mundo. Então, Nabucodonosor era uma espécie de presidente dos Estados Unidos da época. Veja que, meus irmãos, as coisas não mudam tanto como a gente pensa. A gente pensa que a história vai nos dar coisas diferentes, mas olha nós aqui de novo, né? Falando reconhecendo que existem nações poderosas e homens poderosos. Então, dentro dessa perspectiva humana, não há nenhum problema em reconhecer isso. Vamos ver que ele vai avançar para um contexto histórico, agora regional. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, cercou ela, né? Sitiar, acho que todo mundo sabe, que é quando um exército coloca barricadas em volta da cidade, né? Isso, da cidade. E aí corta mantimento, destrói questões de água, comércio acaba, então vai extinguindo as energias da cidade até que a cidade não aguenta mais. Esse era um cerco. Bom, bem, Joaquim muito prudentemente se rendeu imediatamente ao poder militar esmagador de Nabucodonosor, mas isso aconteceria a um custo. Por um lado, seu tesouro foi espoliado, quer dizer, levado embora. Vários vasos sagrados do templo são entregues a sacerdotes babilônicos. E também a primeira parcela do que se tornará o cativeiro babilônico dos judeus. A primeira parte. Os primeiros exilados foram levados por Nabucodonosor de volta à sua capital. Os versículos 13 e 4 nos contam como Aspenaz, seu eunuco-chefe, recebeu a ordem de trazer alguns do povo de Israel, tanto da família real quanto da nobreza. E tão proeminentemente, entre esses primeiros exilados, era a flor da juventude israelita. Versículo 3, eram jovens sem defeitos, de boa aparência, hábil em toda sabedoria, dotado do conhecimento, entendimento e aprendizado, e competente para estar no palácio do rei. Nota importante aqui, meus irmãos e irmãs, não foi levado apenas a Daniel e seus amigos, existiam muita gente, né? Muitas pessoas, muitos jovens. Aqui a história que se trata do autor é Daniel, então ele vai contar quase que biograficamente a sua visão do que estava acontecendo no exílio, mas ele é um elemento de milhares de outros judeus do mesmo perfil dele, jovens e com potenciais. E eu acho que aqui que é um pulo do gato, por assim dizer, muito interessante do Filipe. Note como ele vai fazer agora uma conexão para interpretar a dimensão desse efeito de ter de tantos jovens cativos na Babilônia. Ele diz o seguinte: agora, que devastação isso é para qualquer povo. Na verdade, uma das piores coisas sobre a guerra é que muitas vezes desperdiça a juventude de uma nação, seus homens mais fortes e em forma. Você pensa nos terrores da Primeira Guerra Mundial, no primeiro dia da Batalha do Somme, uma cidade inglesa, né? Acho que o número é de 56 mil jovens britânicos mortos no primeiro dia de batalha. E a Inglaterra provavelmente não se recuperou disso. A perda de tantos deles, toda uma geração de sua juventude promissora. Nos Estados do Sul, na Guerra Civil, e recentemente,
que algo como 35% dos jovens do sul morreram naqueles famosos campos de batalha. Que calamidade! Agora Jerusalém foi poupada do derramamento de sangue, pelo menos por um tempo, mas seus principais jovens nobres são retirados e serão feitos servos de um rei inimigo. Imagine nossa igreja, se o nosso grupo de jovens, por vários anos, por um período inteiro de tempo, fosse esvaziado e os nossos filhos fossem levados. Sentiríamos que nosso futuro estava perdido. Nabucodonosor estava dizendo: eu sou aquele que controla o futuro. Fantástica interpretação. Aqui ele interpretou o texto, né? Ele utilizou 2 eventos históricos para mostrar a potência do que estava acontecendo, porque às vezes a gente passa despercebido. Levou os jovens lá para a Babilônia, então que eles estavam num resort, né? Mas espera aí, e os futuros que eles teriam na nação onde eram cidadãos? E os engenheiros que eles poderiam ser, os advogados, os médicos, os enfermeiros, né? Os professores. Você perde isso, há um vazio de geração, e uma nação não se recupera tanto assim. Um exemplo aqui na América Latina é o Paraguai, né? O Paraguai sabe-se que teve uma guerra com o Brasil, mas o morticínio foi muito grande do Paraguai. Tanto é que alguns historiadores ainda olham para a história do Paraguai e não veem a nação, não veem que essa nação se recuperou até os dias de hoje, para você ter uma ideia. Tal foi avassalador a perda de vidas no Paraguai. Um exemplo mais próximo aqui de nós na América Latina. Então, às vezes, nós não dimensionamos quão grande foi a perda da geração, né, dos jovens para Israel. Então, esse é um tópico 1. São 4 tópicos. Vamos passar para o tópico 2, onde ele vai falar sobre guerra religiosa. Veja o versículo 2, porque uma nota é feita aqui, que junto com os jovens da Babilônia, Nabucodonosor também se apoderou de alguns dos vasos da casa de Deus. Essa ação e a atenção dada a ela no texto revela uma característica importante do mundo antigo. No mundo antigo, eles sustentavam que, por trás da disputa humana de guerra e império, havia uma luta paralela entre os deuses concorrentes dos respectivos povos. E assim, quando uma nação conquistava outra nação, a vitória do Deus do conquistador era celebrada saqueando objetos de significado religioso da divindade derrotada. Delton Davis imaginou os pagãos babilônios respondendo à sua vitória sobre Judá, cantando louvores a Marduk, de quem fluem todas as bênçãos. Marduk, o deus babilônico. A vitória de Nabucodonosor simbolizou o triunfo do seu Deus sobre o Deus de Israel. Agora, uma vez que a derrota da nação indicava que seu Deus se mostrara incapaz de defender seu povo, pensava-se que um povo derrotado faria bem em transferir sua lealdade. A coisa óbvia a fazer é transferir sua lealdade ao Deus evidentemente mais forte. E essa é a ideia por trás disso. Isso é o que está sendo oferecido a Daniel e seus amigos. Eles não estão apenas negociando culturalmente, mas espera-se naturalmente que enfrentem a realidade teológica exigida pela derrota de Judá e seu exílio. Deviam abraçar a religião evidentemente superior. E é com esse entendimento em mente que nos dizem os nomes hebraicos de Daniel e seus 3 amigos. Muito bacana a maneira que ele observa que existia uma mentalidade na época, não só o modus operandi, que não nos é estranho, nós lembramos de Davi, o filisteu, por exemplo, quando 2 soldados se enfrentam, representando também os deuses dos exércitos, os quais são filiados. Mas aqui ele está dizendo, ou ele está deixando evidente, uma mentalidade de que, bom, você perdeu, então você deve capitular, você deve aceitar que agora você tem que cultuar outro Deus. Aliás, até para lembrá-lo disso, eu vou mudar o seu nome. Então veja como uma mentalidade que vai se impondo, a mentalidade que vai na mão de naturalizar uma adesão do povo derrotado ao povo vencido, sem nenhum tipo de obstáculo. Você agora serve à nossa nação, você está se transformando em um babilônio, porque esta é a ideia, né? Você recebe nomes babilônios,
Então você está sendo inserido na cultura babilônica para você ser, de certa forma, um cidadão babilônico. Aplicação aos nossos dias. Bem, o fato de que eles permaneceram fiéis ao Senhor, eles tiveram sucesso nessa fé corajosa, confronta os cristãos hoje. Porque nós também enfrentamos substancialmente, não nas circunstâncias, mas na substância, enfrentamos os mesmos desafios de uma cultura supostamente triunfal, secular e, ouso dizer, cada vez mais pagã. E a suposição operativa da mídia, das universidades, hoje, é que uma pessoa sábia, quando crescer e amadurecer, bem, ela deixará para trás toda aquela religião mitológica em que cresceu, principalmente se for evangélica. Eles se tornarão educados, eles serão assimilados a uma vida mais ampla, que lhes oferece mais, e farão isso das mãos dos ídolos de ouro e do silício. Estou errado? Essa é a suposição de nossa cultura hoje. O que descobrimos aqui é que Daniel e seus amigos rejeitaram a narrativa imposta a eles pelas circunstâncias, e especialmente por uma propaganda pagã abrangente. Eles estavam convencidos de que o Deus de Israel é o Deus vivo e verdadeiro, apesar das aparências, e acreditavam que, confiando nele, seriam recompensados com salvação. Fantástico esse tipo de interpretação e atualização aqui do que estava acontecendo na Babilônia, como algo que acontece aqui hoje. Nós conhecemos bem a expressão de preconceito contra os cristãos. Quando diz assim, você é cristão? Tá certo, então você dá dinheiro para a igreja? Assim que vão falar, né? Você é crente? Tá. Fala a verdade, você está indo porque você quer namorar. Você é cristão? Então quer dizer que você acredita em submissão? Você se converter a bandido? E aí, então, tem muitos preconceitos contra a religião em si. E aqui ele faz essa conexão de que, de certa forma, nós estamos dentro desse assédio pagão contra nós. Nós temos um pouco dessa substância que é o conteúdo e o posicionamento de Daniel e seus amigos na nossa posição contra o paganismo da nossa época, quando nós nos recusamos a usar os mesmos vocabulários do mundo, as suas palavras torpes, quando nós nos recusamos aos seus simbolismos, a sexualização abrangente. Não se esqueça que daqui a pouco está chegando o carnaval. Então nós nos recusamos a nos embalar com as tentativas de mudar a nossa mentalidade, assim como Daniel também se contrapôs. Muito interessante, ele fez essa conexão. Tópico 3. Ele vai apresentar agora uma preocupação em situar o texto do Antigo Testamento dentro do cristianismo. É muito interessante, porque é um texto antigo, do Antigo Testamento, mas onde Jesus está. E agora que ele vai situar dentro da nossa religião cristã. Bem, Jesus ensinou mais tarde que seus seguidores precisam ser como Daniel e seus amigos. Jesus disse isso. E como essas palavras não são significativas para nós hoje, ele disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele continuou dizendo: quem não me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. A Bíblia proíbe um cristianismo secreto. E Daniel nos lembra que a Bíblia nos chama a não assimilar as culturas pagãs ao nosso redor, mas como esses jovens devemos continuar a reconhecer, adorar e sim, obedecer ao Senhor, e devemos confiar nele contra todas as aparências para cumprir suas promessas. E aí vem a aplicação dos nossos dias. E assim, ao longo de sua história em Daniel, esses heróicos crentes judeus nos lembram hoje que, se pretendemos levar o nome de cristãos, ninguém está forçando você a afirmar que se chama cristão. Mas se você quer ser cristão, e particularmente se você quer que sua vida importe em nosso tempo, nós também devemos estar preparados para recusar os compromissos que a sociedade exige de nós. E, para isso,
Se necessário, os amigos nos mostrarão isso, mesmo ao custo de nossas vidas. Bem, a história de Daniel assume por trás das ações dos jovens, assume uma filosofia da história que permite a fé desses crentes. Ele coloca diante de nós a realidade que permanece verdadeira em todos os tempos, em todos os lugares, de que há uma luta de vida ou morte ao longo da história entre o povo de Deus e entre os povos do mundo. O povo fiel de Deus e as pessoas adoradoras de ídolos do mundo. O que está acontecendo no mundo? Isso é o que está acontecendo no mundo. Estava acontecendo no tempo de Daniel. Bom, então aqui há uma aplicação, mas há também aqui agora ecoando um tom de teologia bíblica. Phillips está agora usando o seu arsenal teológico para dizer: ei, o que está acontecendo aqui é alguma coisa que não só aconteceu em Daniel, mas que também Jesus ele acaba dizendo que é preciso que você confesse o meu nome diante dos demais, que se autoafirme, porque existem duas religiões possíveis, a cristã e as outras, sejam elas quaisquer que forem. Então, há dois posicionamentos, o de Deus e os outros, e você precisa tomar a sua posição. Eu não vou me deter muito nisso, porque o tópico 4 que vai vir agora, ele vai aprofundar com bastante vigor, onde nós vamos gastar um pouco mais de energia. Aqui no 4, há sim a teologia bíblica das duas descendências. Ele vai reivindicar esse termo para o livro de Daniel. Há o povo de Deus e há as pessoas do mundo. E há um conflito entre eles, em particular, a violência do mundo incrédulo contra o povo de Deus. Agostinho de Hipona fez disso o tema daquele livro incrível e importante, A Cidade de Deus. Ele disse que há, lado a lado na história, há duas, ele usou o termo duas cidades. E adivinha como eles nomeou? Jerusalém e Babilônia. Você veja que interessante, né? O binômio que está presente em Daniel e foi utilizado também para a fundação de um livro famoso no século V, Babilônia e Jerusalém. Ele obtém isso do livro de Daniel. Então, importante esta mensagem. Agostinho disse isso: duas cidades foram formadas por dois amores. A cidade terrena pelo amor de si mesmo, até o desprezo de Deus. A cidade celestial pelo amor de Deus, até a humilhação do eu. Essa é a visão bíblica da vida e da história. John Bunyan desenvolveu a mesma filosofia naquele grande livro, O Peregrino. Espero que você tenha lido O Peregrino. Se você não leu, para os seus filhos, se você não leu, leia. E Cristão, que é o personagem principal do livro, está fugindo da cidade de destruição. Para onde ele está indo? Ele está indo para a cidade celestial. Há duas cidades e há combate ao longo do caminho. Mesmo que ele deixe a cidade da destruição, seus agentes, feira da vaidade e castelo da dúvida, eles estão todos lá fora, tentando desviá-lo do caminho, que esse objetivo é a cidade de Deus. Bem, de acordo com as Escrituras, a competição em que Daniel e seus amigos se encontraram, a mesma competição em que nos encontramos hoje, tem sua origem no Jardim do Éden. Porque aquele terrível evento da queda, quando Satanás e a serpente tentaram nosso pai Adão e Eva a desobedecer a Deus e trazer sobre eles a maldição do pecado, o Senhor respondeu em Gênesis 3,15, amaldiçoando a serpente. E a maldição do Senhor para Satanás era que ele não teria domínio sobre toda a raça humana caída. Mas haveria dois descendentes. Haverá a descendência da serpente. Haverá a descendência da mulher. E disse o Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Agora esses dois descendentes são as pessoas do mundo incrédulo e o povo fiel de Deus. E assim tem sido desde ao longo da história, que é uma luta entre os seguidores mundanos de Satanás e os seguidores piedosos do Senhor. Começa em Gênesis 4, o próximo capítulo da Bíblia, e continua. Você tem todas essas cenas dramáticas. A Torre de Babel, um dos episódios mais dramáticos da escravidão de Israel
no Egito e Deus os liberta. É uma disputa entre os dois povos do mundo, os ímpios e os piedosos. Então vejam, meus irmãos, que embora Daniel seja um livro que deve ser lido pelas lentes da sua época, perceba que alguns temas, eles vão nascer não no livro de Daniel, mas lá no livro de Gênesis com Moisés. Então, é totalmente tranquilo, não apenas reconhecermos, como fizemos no começo, a dependência de João, o autor do livro de Apocalipse, de Daniel, do livro dele, como a dependência de Daniel do Pentateuco, porque Daniel é um leitor de Moisés, e também de Jeremias, que Daniel irá interpretar a leitura de Jeremias. Então nós estamos falando com pessoas que leem e baseiam suas ideias nos livros dos outros. Vamos agora ao quinto tópico, tema de Daniel, tema do livro de Daniel. O tema de Daniel é a soberania de Deus. Agora, quando falamos da soberania de Deus, precisamos definir nossos termos. O que queremos dizer é que a vontade de Deus reina suprema para que, em última análise, Ele controle tudo o que acontece. É isso que queremos dizer, que Deus é soberano. Ele não apenas decide com antecedência, mas realmente governa sobre todas as coisas, de modo que tudo o que acontece está de acordo com a sua santa vontade. O professor mais radical da soberania de Deus não é realmente Isaías no Antigo Testamento, embora ele certamente tenha declarações maravilhosas sobre a soberania de Deus. Mas o professor, com certeza, e aí eu acabei não colocando aqui, mas é Jesus Cristo, porque Jesus irá mostrar como a soberania de Deus encarna-se na sua obra messiânica. A questão aqui que eu quero chamar a atenção é a consciência da precisão dos termos. É muito interessante pensarmos nisso. Então, às vezes as pessoas dizem assim, Deus é soberano. Ok, nós entendemos o que significa isso. Mas como soberano? O que você quer dizer por isso? Ou seja, dê-nos mais informações, qualifique essa soberania. Bom, Deus é soberano, porque Ele pode fazer do mal algo bom. Foi isso que aconteceu com José, e ele diz que os irmãos deles tentaram algo ruim contra ele, mas Deus transformou o mal em bem. Da mesma maneira que Deus transforma o mal operado pelos ladrões dos rebanhos de Jó como algo bom no final, redime também. Então, isto é uma expressão de uma soberania dentro do campo da moral, onde Deus usa o mal e transforma em bem. Mas Deus também tem uma soberania sobre a vida dos indivíduos, onde Deus determina como ele deve agir. E aí você tem os textos de Provérbio, onde o autor vai dizer que o coração do rei é como um rio nas mãos do Senhor. Então nós temos várias expressões de uma mesma soberania. De uma soberania, o termo soberania, mas aí eu preciso melhorar o termo. E aqui ele encontra espaço para fazer isso. Muito bom, muito interessante. Vamos para a parte final. A intertextualidade ativa que ele utiliza. Vamos ver o que é isso. Você pensa em José. Foi quando José é vendido como escravo, que mais tarde ele voltou para seus irmãos. Em Gênesis 50, verso 20, ele diz, quanto a você intentou mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Há um propósito divino que contradiz e controla os propósitos perversos dos homens. Este é o tema do livro de Daniel. Aplicação para os nossos dias. E somos lembrados de que sempre há duas maneiras de olhar para qualquer situação. Há sempre a perspectiva terrena, e não é que seja completamente inválida. Vemos isso na questão do cerco de Jerusalém e sua capitulação, sua derrota. Temos a perspectiva terrena no versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Jerusalém e a sitiou. Foi o que aconteceu. É por isso que eles estavam no exílio, porque ele tinha um exército mais forte e trouxe para a cidade deles, uma explicação humana perfeitamente natural.
Mas há também a segunda perspectiva, a perspectiva divina, que é mais significativa. E vemos isso no versículo 2, que diz: "E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, em suas mãos." As cartas terrenas são jogadas, os fatores terrenos são apresentados, os resultados acontecem, e acontecem de acordo com o que Deus determinou, de acordo com a vontade de Deus. Isso é o que vemos aqui. Interessantíssimo a maneira como ele apresenta para nós uma verdade que às vezes nós não nos atentamos tanto, né? Que há sempre duas perspectivas, ambas válidas e não necessariamente excludentes, né? Há a ação humana, a agência humana. Você se casou, ou você conseguiu um trabalho, ou você conquistou uma grande vitória. Mas isso aconteceu, sim, por causa dos seus esforços, por causa do seu esmero e outras circunstâncias mais, mas sobretudo pela perspectiva divina, porque Deus predestinou tudo para que fosse assim. Meus irmãos, é um texto, é um sermão reformado, é um sermão calvinista. Nós estamos diante de um pastor calvinista que trouxe os temas para nós de uma forma muito natural, mas há muitos enquadramentos calvinistas aqui. E ele não citou outros documentos reformados, mas você percebe a atmosfera reformada do texto. Então nós estamos diante de um cidadão que pregou um sermão ortodoxo. Que Deus nos abençoe e que possamos usar essa percepção para poder também julgar os sermões que Deus permitir que nós ouçamos nos dias que nos concede viver. Que Deus nos abençoe. Amém.